Olá, este conteúdo foi criado por Alex Hudson. Deixe seu like e compartilhe se gostar. Hoje a gente vai revisitar um dia que começou com um céu absolutamente perfeito e que terminou com o mundo transformado para sempre, 11 de setembro de 2001. A ideia aqui é usar relatos e gravações da época para a gente poder reconstruir momento a momento como uma manhã que tinha tudo para ser comum se tornou história, focando sempre na perspectiva de quem viveu aquilo tudo. Bom, vamos lá. A manhã de 11 de setembro de 2001, no Nordeste dos Estados Unidos, começou como qualquer outra. O tempo estava tão, mas tão bom, que muita gente depois se lembraria disso com uma ironia bem dolorosa. A visibilidade era infinita. Para os pilotos, era o que eles chamam de dia de céu de brigadeiro, sabe? As melhores condições possíveis para voar. Só que essa beleza toda, essa clareza, acabou se tornando palco de um horror que ninguém podia imaginar. E esse contraste ficou gravado na memória de todo mundo. Enquanto isso, nos centros de controle de tráfego aéreo, era o começo da hora do rush. Milhares de voos decolando, sendo guiados numa precisão quase coreografada. O sistema todo funcionava como um balé de segurança e eficiência. Tudo baseado numa rotina que, sinceramente, ninguém nunca imaginou que pudesse ser quebrada daquele jeito. Ok, é exatamente aqui que a normalidade acaba. O primeiro sinal de que alguma coisa estava terrivelmente errada apareceu a bordo de um Boeing 767. Era o voo 11 da American Airlines, que tinha saído de Boston e ia para Los Angeles. Olha a rapidez com que tudo aconteceu. Em questão de 11 minutos, um voo normal se tornou uma crise nacional. Primeiro, um silêncio total, esquisito no rádio. Logo depois, uma ligação desesperada. E, por fim, uma transmissão que confirmou o pior medo de todos. Por 25 minutos, que pareceram uma eternidade, essa comissária de bordo, a Betty Ong, se tornou os nossos olhos e ouvidos lá dentro. Com uma calma que é difícil até de entender, ela foi relatando o caos, a violência na cabine, a invasão da cabine de comando. A voz dela foi a primeira janela para o horror que estava acontecendo a quase 10 mil metros de altura. E aí vem o momento chave. Os controladores de tráfego aéreo ouviram essa voz. Era Mohamed Atta, o líder dos sequestradores. Ele apertou o botão errado, achando que estava falando só com os passageiros. Para quem estava em terra, essa transmissão acidental foi a prova definitiva de que um sequestro estava em andamento. Não tinha mais dúvida. O que parecia ser um incidente isolado, logo se mostrou ser algo muito, mas muito maior. A crise não estava só em um avião, era um ataque acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo. A sequência dos acontecimentos foi simplesmente avassaladora. Em menos de 2 horas, 4 aviões comerciais foram transformados em mísseis, atingindo símbolos do poder econômico e militar dos Estados Unidos. O ritmo dos ataques foi calculado para gerar o máximo de caos e confusão possível. Quando o segundo avião bateu na Torre Sul e o mundo inteiro assistiu aquilo ao vivo, qualquer esperança de que o primeiro impacto tivesse sido um acidente simplesmente sumiu. Era, sem dúvida, um ataque deliberado. Para quem estava assistindo, seja no centro de controle ou pela TV, a realidade da situação se concretizou bem naquele instante. 10 segundos. Parece pouco, né? Mas foi o tempo que cada uma daquelas torres de mais de 400 metros de altura levou para desabar. O impacto, o fogo intenso, tudo aquilo enfraqueceu a estrutura de aço. E num instante, um século de engenharia virou pó num colapso catastrófico. Lá embaixo, em terra, a incredulidade virou pânico. A silhueta de Nova York, um ícone mundial, foi alterada para sempre em questão de segundos. As torres simplesmente se dissolveram numa nuvem gigantesca de poeira e destroços. E enquanto o caos tomava conta de Nova York, a história do quarto avião, o voo 93 da United, seguia um rumo diferente. Um atraso na decolagem que foi crucial deu aos passageiros uma coisa que os outros não tiveram: informação. Por meio de ligações, eles ficaram sabendo dos outros ataques e entenderam que aquilo não era um sequestro comum. E essa informação transformou o que seriam vítimas em heróis. Sabendo o destino que os esperava, eles tomaram uma decisão extraordinária: reagir. Eles se organizaram, votaram e ali, no corredor do avião, lançaram o que pode ser considerado o primeiro contra-ataque na guerra ao terror. Com essa frase "Let's roll", que virou um símbolo de coragem,
Os passageiros avançaram para cima da cabine. Eles lutaram até o fim e, com essa atitude, impediram que o avião atingisse o seu alvo, que muito provavelmente era o Capitólio ou a Casa Branca em Washington. A queda do voo 93 marcou o fim dos ataques daquele dia, mas foi só o começo de uma nova realidade. As consequências foram imediatas e, como a gente sabe, muito duradouras. É difícil até imaginar o tamanho dessa ordem. As autoridades, sem saber quantos outros aviões poderiam estar sequestrados, tomaram uma decisão que nunca tinha sido tomada antes. Cerca de 4.500 aeronaves receberam ordem de pousar imediatamente. Os céus foram literalmente esvaziados para que o sistema pudesse entender qual era a ameaça. 2.977. Esse é o número final de vidas perdidas. Gente que estava no World Trade Center, no Pentágono, nos 4 voos e também nos campos da Pensilvânia. E cada número desses era uma história interrompida. O jeito como a gente viaja de avião mudou completamente. Portas de cabine que antes podiam ser abertas facilmente foram trocadas por barreiras blindadas. A segurança nos aeroportos, que era mais reativa, se tornou proativa, muito mais rigorosa. Uma consequência direta das falhas daquele dia. Essa frase de um oficial militar resume bem o sentimento daquele dia. A sensação dolorosa de que a resposta veio tarde demais. As defesas da nação mais poderosa do mundo foram pegas totalmente de surpresa, impotentes diante de um tipo de guerra onde os mísseis eram os seus próprios aviões de passageiros. E é essa pergunta que fica no ar, né? O 11 de setembro não é só um evento histórico. É uma memória viva que continua a moldar o nosso mundo, forçando todo mundo a questionar o equilíbrio entre segurança e liberdade. Honrar quem se foi é também nunca esquecer as lições daquele dia. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.